Bom, a nossa reunião hoje, ela passa a ser muito importante, como todas, mas ela é uma reunião, conforme o pastor salientou na semana passada, fala justamente sobre o clamor, né? O clamor é muito importante e ele passa a ser tão importante ou mais do que a própria oração. E para quem veio na semana passada, o pastor salientou que ia dividir em 2 discursos, né? Ou possivelmente até no 3º discurso, que explica para a gente realmente que, dependendo da situação que nós estamos passando na nossa vida, o nosso Deus está assim, de braços abertos, e falando assim: clame a mim, eu estou aqui. E às vezes a nossa fé é tão pequena, e às vezes a gente fala, o homem fala assim: não vai dar, não vai, né? Mas a última palavra é de Deus, e Deus está ali falando: filho meu, clame a mim, que eu responder-te-ei. Que é o discurso do nosso dia de hoje. Clame a mim e eu te responder-te-ei. Amém, igreja? Amém. Oh, meus irmãos, o clamor é muito forte, é importante, e vocês terão o privilégio hoje de estar participando desse discurso. E vamos falar justamente sobre o clamor que vocês não sabem, que às vezes acontece na nossa vida. O clamor que a gente às vezes nem pedimos, mas Deus viu nos nossos corações. Por exemplo, o pastor vai citar algumas situações. Quantas vitórias vocês já receberam da parte de Deus? Olha só, é interessante, hein? Comigo já aconteceu várias e várias vezes, sendo que você nunca orou por elas. Aquelas vitórias assim, repentinas na sua vida, aí você fala assim: puxa vida, que maravilha que isso aconteceu comigo. Mas você não orou por elas, mas Deus viu dentro do coração seu que você precisava, mas você esqueceu de clamar, mas Ele viu no seu coração. Talvez hoje, meus irmãos, olha só que interessante, talvez hoje você tenha um emprego numa área onde você jamais imaginou que ia trabalhar, né? Isso pode estar acontecendo com você. Aconteceu com o pastor. Quando o pastor veio aqui para baixo, foi em torno de 2014, o pastor trabalhava num determinado serviço, que era a minha empresa já em São Paulo. E aí, quando eu vim para cá, eu fiquei pouco tempo, e eu achava que eu não ia deixar de fazer esse serviço por um bom tempo. E através desse serviço me deu a segurança, falando: eu vou descer para o litoral, porque eu sei que essa área minha é boa, e ela não vai falir, ou ela não vai deixar de ser frutífera, eu vou descer. Mas ficou pouco tempo, o pastor ficou pouco tempo nessa área. Então eu estou fazendo outro tipo de coisa, e eu também não imaginava que isso ia acontecer. Talvez hoje você tenha um negócio próprio, sendo que há pouco tempo, você já imaginou como um empreendedor? Né? Às vezes você abriu um negócio, está dando certo, você nunca se imaginou como um empreendedor. Mas Deus escutou o seu clamor. Esses são os clamores que a gente não sabe que acontecem na nossa vida. Quem sabe hoje você está dentro da igreja exercendo a sua fé, sendo que no passado você falou: eu nunca vou dentro de uma igreja, eu não acredito, eu não tenho fé, ou a minha fé, pelo que eu ando vendo por aí, ela diminuiu. Então eu não me vejo mais dentro de uma igreja adorando a Deus. E hoje você pode estar, ou está dentro da igreja exercendo a sua fé. Esse é o clamor também que você não pediu. Vamos ler a carta do apóstolo Paulo, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Os irmãos acharam? Passa a dizer: mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles os que amam. Olha, veja só, embora a gente às vezes deseje alguma coisa e a gente clama para Deus, né? A gente aprendeu no discurso da semana passada que às vezes o nosso clamor para Deus está errado. E às vezes Deus não atende naquele momento o clamor. Aí Ele fala assim: filho, está errado o seu clamor, né? Eu não vou te atender agora. Porém, eu tenho algo melhor para você lá na frente. Amém, igreja? Amém. Da mesma forma que hoje você tem vivido coisas que jamais imaginou viver, olha só, presta bem atenção. O nosso Deus ainda tem coisas novas, e às vezes vocês nem sabem, mas que Ele já preparou para vocês viverem no futuro. Quem imaginaria que dentro do oásis iria se levantar uma igreja dessa? Nem eu, que participei da obra desde o chão, imaginei que um dia seria usado por Deus para levantar uma igreja aqui dentro do oásis. E olha, irmão, que interessante como as palavras do apóstolo Paulo em Coríntios, ela é verídica. O meu clamor era para outras coisas. E mal sabia eu que Deus teria preparado uma coisa bem superior, bem melhor. Nada que eu viesse fazer na minha vida hoje em dia, ou tivesse com uma fazenda, um sítio, morando de frente à praia, tivesse os melhores status, nada preencheria o meu coração, meus irmãos, do que eu estou fazendo hoje em dia, pregando a palavra de Deus e seguindo ao nosso Rei e Salvador, Jesus. E esse prazer que eu quero que vocês sintam também no coração de vocês. Tenha certeza. A cada pessoa que entra aqui dentro dessa igreja, como pregamos a palavra de Deus, pregamos o verdadeiro Evangelho, através da Bíblia Sagrada, o Evangelho de Cristo Jesus. É como se o Criador tocasse no coração de vocês e vocês fossem escolhidos a dedos a estar aqui presente. Então não desperdice essa oportunidade. Esse conhecimento que vocês estão adquirindo é como se o nosso Deus e o nosso Salvador Jesus apontasse para eles e falava assim: ó, é você, vai lá. Amém, igreja? Amém. Sabe que a palavra está querendo dizer para vocês hoje que Deus quer usar vocês, meus irmãos, da melhor maneira possível, porque Ele sabe o que necessitamos para alcançarmos a salvação desse mundo podre. Na presença de Deus, Ele é um anjo caído que está querendo destruir vocês. E me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor. Aleluia, Jesus. O clamor, meus irmãos, move o coração de Deus, tenha certeza. Então, não cesse de clamar, pois é através do seu clamor que muralhas vão vir no chão. É através do seu clamor que os milagres de Deus, meus irmãos, vão chegar na sua casa, pode ter certeza, vão chegar na sua casa. É através do seu clamor que você vai viver o impossível de Deus. Agora, uma observação importante: não deixe a multidão calar o seu clamor. Não permita que as circunstâncias da vida calem o seu clamor. E acontece. Aliás, é o que mais acontece. Porque sabemos que o nosso inimigo invisível, ele procura justamente nos afastar de Deus. Agora, para fortalecer a fé de vocês, vamos voltar um pouquinho lá no passado. Vamos ver alguns servos de Deus que eles clamaram e foram atendidos e foram bem sucedidos. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, abra suas Bíblias, por favor, meus irmãos. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Ali Deus, eu vou simplificar, tá, meus irmãos? Tem bastante exemplos, tá? Deus ouviu o clamor do seu povo, o povo que estava no Egito, sendo escravizado por Faraó. O nosso Deus escutou o clamor do povo. 2 Samuel 22:7. O rei Davi nos revela que Deus ouviu também o seu clamor, e lhe dando grandes livramentos. Davi passou por muitas situações devido ao pecado que ele cometeu, mas Deus livrou ele, livrou da morte, mas ele passou por muita situação por causa do clamor de Davi. Agora, esse personagem todo mundo conhece, né? A grande maioria conhece, que está lá em Jonas, capítulo 2, versículo 2. Nós vimos em Jonas que quando ele estava dentro do ventre de um grande peixe, ele clamou. Deus ouviu o seu clamor. E depois de 3 dias, a baleia, regurgitou para fora, e ele não veio pelo amor, meus irmãos? Presta só atenção em Jonas agora. Jonas não veio pelo amor, Jonas foi pela dor. E isso para a gente serve de exemplo. Porque dentro desse mundo, o que espera? O que esperar dentro desse mundo? Meus irmãos, o que esperar dentro desse mundo? Você vai lá e liga a televisão.
Ei, é melhor desligar. Se você está perturbado, você piora. Na época de 70, eu sou da geração de 70, 80, a gente ainda tinha o prazer de ligar a televisão, porque existia censura também, e tinha notícias boas naquela época. Hoje em dia não. O que comove o coração do ser humano hoje em dia? De tanta morte que a gente vê na televisão, é difícil uma notícia nos comover. É verdade ou não é, meus irmãos? A Bíblia fala que no tempo do fim, o amor das pessoas ia se esfriar. E a gente vê isso. É tanta morte, é tanta violência, terremoto, maremoto. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Chega uma hora que a morte para a gente já não nos comove mais. Não mexe mais com a gente, a não ser que seja um caso muito absurdo, né? A gente às vezes vê um pai e uma mãe jogar uma criança lá do 8º andar para baixo, o próprio filho, aí a gente para, o Brasil para, né? Todo mundo falando, isso aí é uma coisa anormal, somente isso. Mas fora isso, a gente já passou a ver a morte uma coisa normal. Então o que esperar desse mundo? Então, às vezes, Deus, Ele pede para você, segue meu caminho, filho. Porque nem falou para Jonas, Jonas, você tem um papel, você vai até Nínive, vai pregar para aquele povo. Aquele povo lá, eles estão cometendo coisas que subiram ao meu coração, embora eu perceba que eles não sabem o que é certo. Então, você vai lá e fala para ele. E Jonas pegou e tomou outro caminho. Para a gente, isso como exemplo, é como se o Criador fala para vocês: olha, seguem a Jesus, seguem ao meu filho, se afasta do mundo, elimine toda a podridão da sua carne, vícios, bebedeiras, tudo que tiver ruim, tudo pornografia, tudo que tiver ruim, que está te segurando, vá por esse caminho e segue a Cristo, porque o meu filho está voltando. E aí, a gente não. A gente fica segurando, e aí depois, o nosso Deus faz a gente o quê? Dá uma voltinha de baleia. Vai vir pela dor, e vir pela dor é pior. Então, venha pelo amor. O amor é mais fácil, é menos sofrimento. Porque nós temos hoje a palavra de Deus, temos a orientação. Não vem pela dor. Porque às vezes você não vai ter maturidade suficiente para clamar para Deus. E aí é um caminho sem volta. Clame a Deus. Vamos falar agora sobre Marcos, capítulo 10, versículo 47. Essa passagem de Bartimeu, né, foi o cego. O cego também clamou a Jesus. A gente aprendeu isso no estudo de quarta-feira agora, né, meus irmãos? Lembra? O estudo de quarta-feira fala sobre o cego Bartimeu. Ali, o cego Bartimeu, ele clamou a Jesus: Senhor, Jesus, me cura, por favor. E os que estavam seguindo a Jesus, alguns, na fé, falavam para ele: cala a boca, Bartimeu, fica quieto, para. E Bartimeu falou: não, Senhor, Jesus, me ajuda, por favor, Senhor, eu sei que tu pode me curar. E os servos na fé falam: cala a boca, fica quieto. Isso quer dizer o quê? Cuidado com pessoas. Não deixe pessoas que não estão no caminho de Jesus hoje em dia calar a boca de vocês. Em Atos 12, ali fala sobre Pedro. Pedro que estava preso, né? Estava sentenciado à morte. Mas a igreja clamava para Deus em oração.
E aí Deus mandou um anjo para livrar Pedro da prisão. Que maravilha, né, meus irmãos? Oh, meu Deus, se eu tivesse que escolher uma época para viver, era no tempo de Jesus. Era no tempo de Jesus. Não queria no tempo do Egito, não queria no tempo de Moisés, nem de Davi. Não, eu queria no tempo de Jesus ali, queria estar juntinho com ele, porque os próprios apóstolos viram muitas coisas maravilhosas. E aquelas pessoas também, né? Agora vamos ler, meus irmãos, Atos, capítulo 16, versículo 25. Essa passagem é muito importante. 16, 25. Passa a dizer: aqui vemos Paulo e Silas na prisão, mas ao invés de murmurar, eles oravam e cantavam ao Senhor. E Deus enviou um terremoto que abriu todas as portas da prisão. Oh, meu Deus, que maravilha! Eu quero destacar um ponto sobre essa situação com vocês. Note-se, meus irmãos, que eles foram presos e eles estavam amarrados, menos amordaçados. E o poder que eles tinham estava na boca, não na mão. E eles não foram amordaçados. E eles clamaram a Deus. Eu quero que vocês tentem viver essa situação se fosse vocês, com a fé que vocês têm hoje. Com a fé que vocês têm hoje, eu quero que vocês imaginem vocês sendo presos. E aí, vocês só terão o poder da fala. Eles louvaram. Que louvor que vocês levariam para serem soltos? Qual louvor que vocês clamariam para Deus se vocês fossem presos para serem soltos? Qual a música que vocês têm na mente para pedir clamor para Deus se vocês fossem presos? Como é que, do jeito que eles foram? Lembra quando eu falo para vocês, irmãos, ponha louvor dentro de casa. Às vezes o anjo está na porta lá, querendo levar a bênção, e as músicas, os filmes que vocês estão colocando, não condiz. E aí você precisa. Já pensou? Não vem nada na cabeça? Então vamos viver essa situação de Paulo e Silas. Em um desenho animado, ali eles mostraram mais ou menos como é que foi a situação quando Paulo e Silas foram presos e foram jogados na prisão. Paulo fala assim para Silas: está pronto para sair da prisão? Aí o Silas fala: desse jeito, amarrado, apanhado, já apanhamos demais. Estou com muita dor. Como nós vamos sair daqui, Paulo? Aí Paulo falou assim para ele: você não sabe cantar? Olha só. Lembra quando eu falei, pastor, andar com pessoas maduras na fé? Olha, Paulo, você, Silas, não sabe cantar? E eu vou cantar mais ou menos como é que foi, baseado no desenho. Presta sua atenção. Quando eu falo que o clamor toca o coração de Deus, veja o que Paulo cantou. Ó Pai, que estás no céu, louvado seja o seu nome,
teu reino venha e a tua vontade seja feito para sempre, Senhor. Instantaneamente, o nosso Criador fez tremer toda aquela prisão e uma luz se manifestou forte e todas as algemas foram quebradas. E todos que estavam lá dentro foram libertos. Agora eu pergunto para os irmãos: no que se baseou esse canto que o pastor fez? Aonde que está essas palavras, meus irmãos? Quem gostaria? Vocês têm que saber, pelo amor de Deus. A oração universal, Pai nosso que estás no céu. Eles cantaram, louvaram pela oração. Olha a importância da gente sempre estar fazendo o que é justo, correto e aceitável diante dos olhos de Deus, porque não sabemos o momento que vamos precisar e as armas que nós teremos no dia da perseguição, essa perseguição que em breve virá sobre a terra em todas as religiões. A única arma que nós teremos é a nossa fé e o nosso clamor. Deus está dando tempo para o seu povo, a sua nação se preparar. Porque Jesus falou: todo aquele que me negar diante do Pai que está no céu, eu também vos negarei. Muitos negarão, principalmente esses hoje em dia que não querem saber de Deus, nem de Jesus. Os irmãos dentro da igreja, uma igreja séria, que prega a palavra de Deus verdadeiramente, vocês estão sendo preparados para esse mundo e, se vierem a descansar, para o outro mundo que está por vir. Estão sendo preparados nesse ou no próximo, o lindo paraíso que nos espera, ou celestial para alguns e para outros terrestres na terra. Amém, igreja? Meus irmãos, nós vamos agora mudar nossa reunião. Espero que os irmãos tenham compreendido bem a importância de clamar. E esse clamor, eles têm que estar dentro da vida de vocês, para tudo, para tudo. Conforme o pastor te falou, o nosso Criador, ele está de braços esperando vocês em situações difíceis,